Nossa, muito bom. Boa noite. Você que está aguardando durante essa semana inteira para vir aqui bater um papo comigo sobre séries de televisão, está no ar o Balanço Geral das Séries, apresentado por esse que vos fala, também conhecido como Paulo Gustavo, primeiro e único, tá? O outro é só imitação. Eu espero que vocês estejam preparados para participar dos próximos 60 minutos, onde discutiremos, entre outras coisas, assim, existe vida nas séries após o final de Game of Thrones? Perguntem, façam suas perguntas, questionem o que eu vou falar aqui, porque não sobrará pedra sobre Westeros, sobre pedra. Então, eu quero já dar um abraço aí para o Rogério Gonçalves, Ricardo Delfim, grande Ricardinho, o Silvio Marquezine, a Soraya Lejac, Ricardinho Domeneghetti. Esse eu sou fã direto, incondicional. Luiz Eduardo Barbosa, e está entrando gente aí. Eu só queria dar uma dica para vocês aqui, logo no comecinho desse programa, que é o Blue Note. Esse quadrinho ilustrado aqui, que se passa na época da Lei Seca, é uma história muito legal. Atenção. Escrito pelo Mathieu Morel e o Mikhail Borgorin, tá? A arte do Mikhail Borgorin, que são uma dupla francesa, né? Isso é um material que a Mitos Editora está lançando aqui no Brasil, sabe? Capa dura, uma ilustração fantástica, com um traço assim meio estilo desenho em pastel, né? Ó, e eles têm muita coisa sendo lançada. Eu vou até um dia fazer umas referências aqui dos programas que eles têm, porque por exemplo, tem deixa eu ver se está aqui fácil. Espera aí, calma. Está aqui fácil. É uma coletânea deles muito legal, que são os personagens de Pulp Fiction dos anos 30 e 40, que nasceram em Pulp Fiction, foram para radionovelas, né? E depois viraram seriados de ação, aqueles seriados de ação lá da década de 30, 40 e 50, onde o mocinho jamais perdia o chapéu e a mocinha vivia caindo em perigo e quase morrendo. Então, entre os personagens, eles lançaram o Sombra, tá? Lançaram o Besouro Verde, lançaram o Falcão Negro, não, peraí, Falcão Negro não, peraí. O Sombra, o Besouro Verde, o Aranha Negra, né, que tem um seriado de ação muito legal. Isso aqui eu estou produzindo um vídeo especial para isso, depois eu passo o link para vocês, quando estiver pronto, que é para mostrar as referências dos quadrinhos com as histórias de ação daquela época. É bem interessante, eu diria até deveras interessante. Vamos ver. Álvaro Caetano, o meu grande técnico e engenheiro da tecnologia, aliás, que vai me ajudar na questão da transmissão ao vivo aqui com mais rigor. Lourenço Costa, estamos, obviamente, nos devendo aquele café. Serra Matos Letreiros. Serra Matos Letreiros é uma pessoa que se comunica com muitas palavras. Desculpa. Rafael Lima Ribeiro, o Júlio César. E o Ricardo Delfim comenta, pastel, certo, está com fome também esse horário. Não, já está na hora de... Bom, o Júlio César, o que é isso? Casinha, tudo bem, Paulo? Tudo bem, tudo bem. Roberto Faustino, grande Ricardo Michel. Júlio César, o seu cestinho. Tudo faz sentido agora. Abel Carvalho, boa noite para você também. Vikings é bom? Então vamos começar a responder. É muito boa. Só que vamos deixar umas coisas claras. Tem muitas séries que surgiram, óbvio, na esteira do sucesso de Game of Thrones. A diferença de Vikings para Game of Thrones é que é baseado em fatos reais. Tanto é que passava a série, passa ainda, né? Lá no canal History americano, não aqui. Aqui passa na Fox, né? No Fox Premium, no aplicativo e tal. E é baseado em relatos de como os vikings saíram lá das paisagens nórdicas, né? E foram invadir a Inglaterra, detonaram e foram invadindo por tudo quanto é lado. Olha, é uma série, do ponto de vista histórico, muito legal, mas também do ponto de vista da dramaturgia, né? A luta pelo poder, o jeito que as pessoas encaravam o dia a dia, as questões religiosas, quando eles encontram os cristãos pela primeira vez. Olha, é muito legal. Violento, sim, é no History, mas também é violento, porque passava 10 horas da noite nos Estados Unidos, né? Foram lançados
4 temporadas, acho que em DVD aqui no Brasil, 2 temporadas em Blu-ray, e depois ninguém lança mais nada, porque sabe como é que é, né? Acho que o mercado acabou. Não acabou. Ainda existe uma fatia muito grande de consumidores desse tipo de produto. Mas eu recomendo, tá? Já tá, a 6ª temporada é a última, ainda não entrou no ar, se eu não me engano, mas deve entrar em breve. Eu fiz uma besteira aqui, gigantesca no outro computador. Peraí. Eu escrevi www com um monte de W. O IMDb, só para poder, por exemplo, dar essas informações. Flavinho está aqui também, a Gleide Ferreira também está, Mauro Fujita e Denise Manso. Sim, Ricardo Michel, assistindo e adorando Marcel. Olha, que interessante. Eu passei essa dica para o Ricardinho há algum tempo. Aliás, toda vez que a gente conversa sobre séries, que eu falo assim, eu estou assistindo, isso eu já terminei. Eu estou vendo, esse eu já terminei. Ele fala para mim, não o contrário. Ele está assistindo muita coisa. E eu sugeri uma série, porque é uma série, uma produção original da HBO, desculpa, da Netflix, feita, rodada na França, né? Que conta os bastidores da luta do poder na prefeitura de Marseille, que é a segunda cidade importante, né? E o primeiro porto importante da França, que é lá onde é o cenário do tráfico de drogas do filme Operação França 2. Lá tem esse problema, tem as questões raciais lá dos imigrantes, tem uma série de problemas. E o Gerard Depardieu faz o prefeito que está querendo se aposentar, então ele vai passar a bola para o assistente dele, quando o assistente dele puxa ele o tapete e sai como candidato da oposição. Tá? Tem uma série de reviravoltas, tem uma história relacionada com o passado dos dois. Olha, é um dramão legal, falado em francês. Né? Tem 2 temporadas, então eu recomendo, como recomendei para o Ricardinho, e ele já está assistindo e está gostando. Elizabeth S. Monteiro, minha amiga Elizabeth, nós discutimos a filosofia francesa do cinema toda vez que conversamos ao café, certo? Álvaro Caetano, ótimo programa da Jovem Pan que você participou. É verdade, eu participei do Direto do Sofá ontem, ao vivo, lá na Jovem Pan, com a apresentação, né, e coordenação da Paulinha Carvalho, e foi muito legal, porque o assunto de ontem me deu ideia, né, quer dizer, vou aproveitar um gancho e também falar sobre o que acontece depois que você terminou desse Game of Thrones e queria cortar os pulsos, mas alguém impediu e falou, não, assista outra coisa, porque não vale a pena cortar os pulsos por causa do final de Game of Thrones. Né? Rômulo Mendes, o Abel Carvalho. Estamos com boas séries históricas. Depois de Roma da HBO, assim, Roma, assim, a primeira temporada de Roma foi muito boa, tá? A segunda foi muito ruim, porque eles gastaram todo o dinheiro na produção da primeira temporada. E depois... isso é meio gozação, mas é que eles não conseguiram manter o mesmo clima. Porque, afinal de contas, quando você fala sobre Roma, você fala do Império Romano, a primeira coisa que vem na sua cabeça, pelo menos para mim, é assim, Nero, vem a questão do César apunhalado nas costas, até você, Brutus e tal. Só que esse foi o clímax do seriado da primeira temporada, não Nero, o César. E tinha um monte de outras histórias legais rolando. Só que eles não conseguiram dar o gancho. Tanto é que na segunda temporada tem a aparição da Marco Antônio com a Cleópatra, mas, sabe, não tinha ligação. A fraquinha acabou sendo cancelada. Tem mais séries históricas. Inclusive, até tirei aqui tirei o pó do coisa para poder mostrar. Quer dizer, tinha? Não, tá certo. Aí serão outras alternativas. Como, por exemplo, tem The Crown, né? Opa! Aproveite agora que existe uma crise política e institucional na Inglaterra, porque a primeira-ministra que armou todo aquele circo, vamos sair do Brexit, não vamos ser mais vinculados com o mercado comum europeu, imagina, nós temos a nossa própria moeda, tal. Vamos fazer um plebiscito, aí todo mundo quer sair fora. E agora descobriu que fez uma tremenda de uma besteira. E por causa disso, tchau. Então, para você entender um pouco dessas coisas, assista The Crown. Uma outra série que você pode entender um pouco, porque os ingleses às vezes são meio confusos, mas assim, uma série que tem
assim, um apelo maravilhoso. Uma das minhas séries prediletas, Downton Abbey, assista, ela migrou da Netflix para a Amazon, tá? Então, há 6 temporadas lá, porque vai vir um longa-metragem. E o longa-metragem, olha que interessante, vai se passar um dia em que a família real vai até Downton Abbey. Dá uma olhada no trailer, está circulando aí pela internet, achei a ideia genial. E o Julian Fowles, que é o criador da série, ele tem lastro, meus amigos. Por que o roteiro é fantástico? Ele já tinha escrito e ganha o Oscar de melhor roteiro original para Assassinato em Gosford Park, dirigido pelo Robert Altman. Filmaço, tem um mistério, mas tudo se passa numa casa de uma casa aristocrática inglesa, antes da Segunda Guerra Mundial. Tá? Lembra muito não, mais ou menos aquele período do Vestígios do Dia, né? O filme com Anthony Hopkins, Emma Thompson e o Christopher Reeve, o super-homem fazendo um papel de um industrial, de um milionário, né, e político americano que vai lá e acaba comprando toda a propriedade do Lord inglês, porque o Lord inglês só cometeu uma pequena cagada de apoiar o nazismo naquela época, antes da Segunda Guerra Mundial. Cagadinha, né? Coisa pequena, né? Uma gita que ia afetar a vida dele. Bom, só que Downton Abbey, quer dizer, o Julian teve uma sacada assim. Cá entre nós, vamos lá. Me responda aí, aqueles que têm coragem de responder. A pergunta é a seguinte: você assistiria uma série que se passa numa casa de um aristocrata inglês, mostrando o dia a dia desta casa com os seus serviçais, os aristocratas serviçais, passado ali no começo do século XX? Meio, sei lá, né? Eu falei, o que é isso, né? Mas assisti o primeiro episódio, e assisti o segundo, e quando eu me dei conta, tinha sido os 7 primeiros episódios, vencedor do Emmy de melhor série daquela época, né? Por quê? Porque o texto é maravilhoso. O cara escreve com paixão. Quando eu falo que tem negro que faz seriado, que produz seriado, que cria seriado com paixão, são aqueles que você gosta mais. Quer ver um? Vou até mostrar aqui. Aqui, ó. Galáctica, Battlestar Galáctica. A refilmagem da série do Donald Belisario do Glenn Larson, lá dos anos 70, tá, que passou aqui no Brasil como Galáctica Nacional de Combate. O cara adorava tanto a série que recriou a série num outro clima, numa pegação fantástica, sabe? Você não pode confiar na pessoa do seu lado, porque ela pode ser um agente infiltrado, sabe? É como se ele tivesse recriado o clima da Guerra Fria, de caça às bruxas lá do McCarthy nos anos 50 e 60 dos Estados Unidos. A mesma coisa, assim, mas com ficção científica, né? Bom, e Downton Abbey tem isso, assim, existem alguns roteiros, algumas séries que têm um roteiro tão bom que ele transcende tempo e espaço. Mad Men, Inventando Verdades, Breaking Bad, Galáctica Astronave de Combate, Downton Abbey, sabe? Esses são seriados que têm roteiros assim ricos, que você assista, nossa, maravilhoso esse episódio. E vai sendo sempre assim. Olha, o Edson Aran entrou, o meu grande amigo Edson Aran, esposo de Maria Ângela de Jesus, que hoje é responsável pelas produções originais da Netflix, né? A Lúcia Araújo também entrou, e falando assim, a Lúcia Romão também, falando assim, oi, e dizendo isso para ela, oi para você também. José Eduardo Jacob, o Fábio Gruba, o grande Fabinho. Fabinho, você continua no meu coração, tá? Abel Carvalho, o Peter Dinklage está sempre tirando the game. Achei que ele muito bem, 3 anúncios para um crime. 3 anúncios para um crime? Qual que é o 3? Ah, sim. É verdade, ele está muito bem na história. Tem toda a razão. Mas quer pegar um outro filme, que eu até já falei aqui, que é o Meu Jantar com Hervé, que é uma produção da HBO do ano passado, está aí na HBO Go. Assista, porque vale a pena. Eu fiz até um vídeo que está no YouTube sobre Meu Jantar com Hervé, é só procurar isso por esse título, que vai ver lá o meu comentário, em que ele interpreta o Tatu. Sabe, a vida do Tatu do Ilha da Fantasia. O Tatu é o Hervé Villechaize, né? Um ator francês, artista plástico, mas ele queria ser ator.
né? Acabou pegando umas pontas aqui, aí fez um baita do sucesso, como o Micmac o henchman, né? O ajudante, o braço direito do Scaramanga, o vilão de o 007 contra o Homem da Pistola de Ouro. Né? Mas, infelizmente, teve um fim trágico. Tá? Assista o filme que está na HBO Go, e eu recomendo, que é um filme muito legal. Cristiane Medina também está aqui, temos também o Marcos Volpe. Ô, Marcos, vamos ver aquele lance do Rocão lá de final de semana, hein? Reginaldo Rocha, tá rindo porque agora é hora de comprar, né? Tem que comprar isso aí, né? Ibrahim Anânia, Abel, Cersei Lannister era tão ambígua e teve um final medíocre. Eu já vou entrar nesses comentários, meu amigo, e aguardem que os comentários são muito divertidos. Ele também fala Marcos Pereira e Alexandre Santos, o Abel continua dizendo que Downton Abbey tem episódios muito bons, e a Meg Smith é uma das minhas atrizes favoritas. Assina embaixo. Ela está perfeita. O sarcasmo dela é uma coisa maravilhosa. Altair Sobral, o Abel está perguntando uma coisa vaga, assim. Muito difícil de manter uma série por muito tempo com qualidade de roteiro. Isto é verdade. Desde que você tenha o que eles chamam de showrunner, eu diria que o cargo dele é de diretor-geral, que é o cara que não só manja o que está acontecendo com os atores, com os diretores que estão dirigindo os episódios, mas também com a produção em geral, e principalmente fechando o cara que dá a última palavra no roteiro da série. Se tem um cara desse tipo, que é o caso do Julian Fowles, né? Olha, você pode achar que tem um episódio um pouco piegas num determinado momento, mas aí você pega 3 logo de cara depois, assim, que são de arrebentar. E são 6 temporadas muito boas. Eu gosto muito da segunda, porque tem um momento legal lá de um pedido de casamento que eu fiquei assim emocionado. Eu não posso lembrar e começo a chorar. Bom, vamos lá. E também tem séries que junta 2 ou 3 caras para escrever, que é um horror, né? de texto mal escrito. Né? O meu amigo Júnior está aqui. Eu já liberei aquela nossa parada, viu, Júnior? Agora eu já entendi como é que funciona, então é só rolando. Tá? Carlos R. Moraes também está aqui conosco, Marli Helena Coco. E o Abel está com tudo, Abel. Mad Men, Breaking Bad, Família Soprano, sim. As Sete Palmos, com certeza. São séries que eu gosto de rever, tão bem escritas que são, com certeza. E As Sete Palmas é o Alan Ball, ganhou o Oscar, né, de melhor roteiro original por Beleza Americana. O cara é muito legal. Jane Barbosa Macedo Silva também está aqui conosco. Então, eu só quero dar umas noticinhas rápidas aqui, antes da gente entrar para discutir a questão de Game of Thrones, né? Essa semana tem o trailer do Downton Abbey, né? Que a Universal, que lançou em DVD aqui no Brasil, ela tem os direitos para fora dos Estados Unidos, né? Porque lá nos Estados Unidos é a PBS que exibiu o seriado, né? Que é a TV pública americana. Mas a Amazon tem todas as 6 temporadas. E, olha, vou falar um negócio. Você quer uma série para você relaxar depois de Game of Thrones? Está aí, Downton Abbey. Dia 26 de julho será o lançamento mundial da última temporada de Orange is the New Black. Tá? Tudo que aconteceu com as meninas lá na área pesada do presídio feminino de Litchfield vai ser resolvido. Tem umas questões envolvendo o assassinato de um policial lá durante uma revolta que deixou muita gente em suspense, né? Mas vale a pena. É a última temporada, né? Também falei que não, eu não sei se eu comentei isso, né? Que essa série muito boa, Madame Secretary, né? Acho que eu devo ter falado da semana passada, eu já não lembro. Eu estou meio cansado. Madame Secretary, estrelada pela Téa Leone, tem 3 temporadas disponíveis na Globoplay. Tá? Então, se você quiser conhecer um pouco dessa série, que eu acho maravilhosa, vale a pena. Aí, eu recebi um e-mail do pessoal da Globoplay, da assessoria da Globoplay, sobre a nova série da Tata Werneck, uma comédia, Tata Werneck e o Eduardo Sterblitz, chamado Chipados. Tá? E a primeira frase me causou uma certa espécie, meus amigos, que assim, eu acho que, quer dizer, passou o tempo, né, de você usar
coisas em inglês sem o menor sentido. Tudo bem que tem aí Shallow Now, né? Juntos e Shallow Now. Desculpa. Né? Vou abrir um parênteses. Olha, gente, você que gosta de fazer sucessos nas costas de outros sucessos, e se o sucesso for internacional, procure alguém que entenda de um assunto chamado adaptação de letra. Procure, por exemplo, os adaptadores de óperas, como o Jesus Cristo Superstar, a Bela e a Fera, ou, por exemplo, o Fantasma da Ópera. Você pega a letra original em inglês e compara com a versão, e elas são muito compatíveis. Ou então, tenta descobrir quem são os tradutores das letras das músicas adaptadas do original pela Disney dos desenhos animados. Agora tem aí o Aladdin, o longa-metragem, vai lá ver a Whole New World, um mundo ideal, sabe? E não, Juntos e Shallow Now. Pronto. Voltando a falar sobre a questão de usar muita palavra em inglês, né? Então, o anúncio, assim, sobre o que é essa série Chipados, né? O que pode ser mais constrangedor do que ser abandonado no meio de um date? Pergunta Rita Tata Werneck a Enzo Eduardo Stavrit. De um encontro fracassado, os personagens centrais de Chipados se entendem muito bem. A partir de 7 de junho, os assinantes da Globoplay assistem a essa nova comédia que prova que levar bolo no crush talvez seja, sim, a melhor, pior coisa que pode acontecer num match, num app de pegação. Cara, eu não entendo mais nada. Agora nós estamos aonde? Nós estamos nos Estados Unidos tentando falar português ou... Cruz credo? Num date? Quem é que fala date? E num diálogo normal, você viu? Eu saí, eu tive um date. Eu fui num encontro, fui namorar, fui sair, fui ficar com a pessoa, fui transar, sei lá, mas date? Ah, não, por causa de o bolo do crush. O crush? Crush, para mim, é refrigerante antigo, que faz tempo que não tem aqui em São Paulo. Tá? Após um match para mim é uma partida de tênis. Match point, opa, acabou. Para, num app tudo bem que faz parte do dia a dia. Mas, pô, me poupe. Tudo isso para poder falar de Chipados. Olha o nome do seriado. Aí depois ninguém entende, tá? Porque algumas séries e algumas comédias não dão certo aqui no Brasil, não é? Tem que trazer para a língua nativa. Por que tem dublagem? A dublagem foi feita exatamente por causa disso, que é para trazer as pessoas para o nosso meio, para dar o tempero que a gente gosta de ver, né? Mas a Globoplay acho que está fazendo o caminho certo. Quem sou eu para discutir? Eu não entendo nada de série de televisão, de inglês, de teatro, de cinema. Porra nenhuma, estou aqui só me divertindo, falando um monte de abobrinha aí para vocês. Abel Carvalho, Black Mirror, as 2 temporadas de Amo de Paixão, narrativa que te prende, uma pena que ficou fraco. Porque aí deixou a produção ser inglesa para ser americana, né? Aí nós temos aqui também, estou vendo Damages, por causa da Glenn Close. Olha, Damages com a Glenn Close é uma série fundamental para assistir. É outra dessas séries que você descobre assim do nada, que você tem uma baita de uma trama e uma interpretação fantástica. E tem uma jogadinha de cena interessante, porque a série se passa em 2 momentos temporais. São 13 episódios, se eu não me engano. Elas vão se juntando até chegar no denominador comum do que aconteceu. Olha, o Abel, você vai gostar dessa série. Eu já assisti todas as 5 temporadas e recomendo. Mauro Luiz Teixeira, Flávio Medeiros Jr., um abraço para você também. O Mauro Tavares está aqui, boa noite. O Carlos Moraes, assisto todas essas séries já comentadas, mas nunca deixo de rever Pele Conquistador. Claro, claro. Tá bom, Pele Conquistador. Alguém me fala qual o nome da filha do ator principal de Pele Conquistador. Vai ganhar inteiramente grátis uma garrafa de Duff. Ah, não vou dar. Aqui não é. Ainda não tenho peças para sortear, mas um dia teremos. Vamos lá. O Mauro Tavares está dizendo atrasado, mas presente. Obrigado, Mauro. Tatiana Abreu. Wagner Mafezoli. Wagner, você está bem? Estou com saudade de você. Meu amigo dos Estados Unidos, Clifford Stomach Spuff. O Mauro Tavares. Já falaram sobre o final de Broxantes de Game of Thrones? Eu vou falar. Vai ser exatamente daqui a 5 minutos.
Mônica Alfa, Maurício Trolizzi, Paulo Sérgio Araújo, está todo mundo aí. E vamos dar mais uma noticiazinha aqui, que é o seguinte. Olha, ontem eu fui convidado, foi ontem não, anteontem eu fui convidado pelo pessoal da Renault para ir acompanhar o lançamento do lançamento do novo Renault Kwid Outlander, não. Oh, meu Deus do céu, como é que é o nome? Kwid Outsider, tá? Que é uma SUV pequena e tal. Já foi lançada, teve uma campanha do Hulk, inclusive. Agora eles tiveram uma sacada que eu falei assim, putz, brilhante. Eles pegaram a ideia do pessoal da Caverna do Dragão. Todo mundo lembra a Caverna do Dragão? Famoso desenho animado dos anos 80, de um grupo de adolescentes que entra numa montanha-russa, né, num parque que está escrito assim, Dungeons and Dragons, né, que é o primeiro grande RPG, né, role-playing game já criado, e eles entram nesse lugar e acabam indo para uma outra dimensão de magia, onde eles encontram o mestre dos magos, tentam ajudar eles a voltar para a realidade deles, e cada um deles tem um poder diferente. Ou seja, estão na Terra da Magia, então cada um tem. Assim, é como se eles estivessem jogando um RPG, tá? Só que é um desenho animado. Tá? Eu vou explicar rapidamente qual que é o rolo dessa história. Todo mundo me pergunta. Eu escrevi o Almanaque dos Desenhos Animados, pesquisei, fui a fundo para saber o que tinha acontecido com essa série. Todo mundo, meu Deus, eles não voltaram, não, porque o Vingador é o feiticeiro do mal, que sempre impede eles de voltar para a realidade, né, para a nossa realidade. Aconteceu o seguinte, esse desenho animado era muito comum nos anos 80 você lançar um brinquedo acompanhado de um desenho animado. Quem começou essa história toda foi o pessoal do He-Man. Tá? A Filmation fez foi convidada para fazer, foi contratada para fazer o desenho animado, foi um sucesso aqui no Brasil, né, 200 mil, acho que eu tenho até ele aqui. Não é aqui. Não, está em outro lugar. Bom. Então teve muito Transformers, G.I. Joe, você lançava uma série de brinquedos, depois lançava o desenho animado, né? Teve até outros desenhos não tão importantes assim, que duraram um pouco. Um deles chamava Caverna do Dragão, porque a empresa que tinha os direitos de lançar o RPG, né, resolveu fazer uma edição, quer dizer, um jogo de tabuleiro para casa. Tá? Uma coisa, e aí lançaram, fizeram campanha, saiu o desenho animado, tal, 27 episódios, 26 ou 27 e tal. E a série foi passada na CBS, né, manhãs de sábado e domingo. E a série pegou, tal. O que não pegou? O jogo. Porque você não pode fazer com que um jogo de tabuleiro, que é para a família se divertir, dure mais de que 10 horas. Um jogo normal tem que durar 2 horas, 3 horas. E RPG é um jogo de interpretação, é role-playing game, que você interpreta o personagem. Agora você assim, tem um episódio do Big Bang Theory que mostra o dia dele jogando. Tá? Óbvio, né? Não é o dia inteiro, mas é mais ou menos isso. E o jogo não funcionou. As pessoas começaram a devolver o jogo, pô, mas isso aqui é muito confuso, não dá, quem que é o mestre, tá? Aquela coisa toda, e começou a micar. Resultado disso, então para tudo. Cancela a produção da segunda temporada. E acabou. 27 episódios, ponto final. Aí tem aquelas novelas de que o autor do roteiro escreveu 3 roteiros com 3 finais diferentes. Aí ele mostrou uma Comic Con de San Diego, blá, blá. Balela. Ele pode ter escrito, um cara pode ter escrito, outro levou a fama, mas o fato é que é uma escala de produção, numa linha de produção asiática. Você não pode entrar com 1 ou 2 episódios. Tem que entrar com 20, 30, 54, porque senão não custa muito caro. É um desenho animado, gente. Então, esquece. Pois bem, e essa frustração, na minha modesta opinião, acabou. Porque, finalmente, eles voltam para a realidade. A Renault, junto com a DPZ+T, a agência criou uma peça que foi ao ar ontem no Jornal Nacional, e tem várias subpeças, né, de 1 minuto e 45 segundos, mostrando eles fugindo do dragão o Tatimate lá, se eu não me engano, eu assisti muito pouco do desenho, o dragão de 5 cabeças, fugindo no meio de um lugar meio desolado,
E aí o Vingador aparece, quer detonar eles, e aí o mestre aparece com o quê? Um trio de outsider. Eles entram todos e saiu e o Vingador jogando raio e bombas para cima deles, eles abrem um arco, passam e voltam para a nossa realidade. Uma salva de palmas para todos. E com um detalhe, voltam com o Uni. O Uni é o unicórnio que acompanhou eles durante toda essa aventura. Tá? Olha, a produção é fantástica. Aí tem um cliffhanger. Essa aqui é legal. O único comercial que eu conheço tem um cliffhanger. A produção é fantástica. Eles acharam os atores iguais nos desenhos animados. Eu sugiro vocês darem uma olhada numa reportagem que eu fiz, que está saindo na Freak Pop, contando sobre o lançamento, como é que foi. E um detalhe mais importante ainda, chamaram o Orlando Drummond, que fazia a voz do Vingador, para dublá-lo novamente. O Orlando Drummond está com 101 anos de idade e veio, saiu da casa dele lá no Rio de Janeiro, no interior do Rio, para poder fazer essa dublagem. E o negócio ficou maravilhoso. Então, fãs de Caverna do Dragão, finalmente eles voltaram. Tá? Não é roteiro fictício, cascata de nego que está querendo fazer fama em cima do desejo de consumo de fãs. Não, tá lá. É só assistir o filme. 1 minuto e 50, ele está no YouTube. É muito legal. É uma tremenda produção. Vamos lá. Quem mais está aqui no nosso pedaço hoje? Porque agora vamos falar de Game of Thrones. O Mauro Fujita já diz aqui. O Flávio Cordeiro também está aqui. Paulo Sérgio Araújo e Jubá. Essa propaganda é espetacular. Eles podiam aproveitar a ideia e fazer o filme. Você concorda? Comentei isso com o Eduardo ontem, que é o diretor da DPZIT. O Mauro Tavares também concorda com isso. O Ricardo Defins, comercial da Renault. É produção de qual país? Não, é brasileiro. Só que ele foi rodado na Argentina por causa da locação. Só isso. Tudo brasileiro. Tá? Antes que alguém fale assim. E o detalhe mais importante é só para o Brasil. Os caras investiram uma grana só para lançar esse produto no Brasil. Porque Caverna do Dragão não fez sucesso a não ser aqui neste país. Tá? Por isso que é essa loucura toda. Tá? Fábio, a voz do Vingador e do Mestre dos Magos está show, com certeza. Rafael Cordeiro, uma curiosidade. Os bonecos do He-Man eram sobras dos bonecos do Conan Bárbaro que encalharam? Olha, tem alguma coisa do gênero, viu, Rafael? Sabe por quê? Porque tem um documentário muito bom sobre história de brinquedos na Netflix. Se você tiver um tempinho, assista, porque tem um especial só sobre o He-Man. Ele fala alguma coisa do gênero. Se eu não me engano, tem alguma coisa. Eu sei que o que é mais engraçado nessa história é que os criadores ficam falando entre si, né? Dizendo assim, mas quando a gente foi vender o boneco para aquele grande magazine, a gente disse para eles que ia ter um apoio logístico. Mas ninguém sabia que era apoio. Não, nós vamos fazer um gibi. E um olhou para o outro, nós só vamos fazer o gibi. Aí sabe, quem é que vai fazer o gibi? Nós não fazemos gibi. Aí foram entrar em contato com o cara da Marvel que fez o gibi. Aí, não, vamos fazer um desenho animado. Eles eram confusos, viu? Vai por mim. Tiago Vasconcelos Pedroso também está aqui conosco. Assista, viu, Rafael? É bem legal esse documentário. O Ricardo Delfim meu assistente de primeiro, assistente, não, um colaborador à altura. Chama Brinquedos que Marcaram Época. Né? Fala do He-Man e de outros bonecos. Acho que o G.I. Joe também, né? Eu não lembro, já se faz muito tempo. Sim, muito importante. Mauro Tavares está dizendo uma coisa muito importante. Amanhã, 25 de maio, é dia do Orgulho Nerd. Saia de casa com qualquer adereço relacionado com o Orgulho Nerd. Eu não vou sair daqui hoje, porque eu ainda vou para... quer dizer, eu estou em casa, mas amanhã eu vou sair com a toalha em volta, porque esse é minha homenagem ao Orgulho Nerd. Quem não sabe o porquê da toalha, então não é um nerd de categoria. Tá? Sérgio Silva Antônio, Alexandre Freire, grande Ale! Matilde Rossetti. Então, o Fujita fala aqui que tem 1 minuto e 46 segundos o comercial. Temos aqui Vanderlei Azevedo Coutinho, Alessandro Moura e Reinaldo Canto Pereira, meu querido amigo de anos e anos. Ontem conversei com ele e ele aqui tem uma coisa enorme. Querido amigo, se der para comentar sobre o Festival de Cannes está com a crise climática e alerta
para a necessidade de ação urgente. O meu amigo Reinaldo, ele é um ativista de ecologia, né? Defensor do clima, da fauna e da flora. Trabalhou muito tempo naquele grupo, meu Deus, esqueci, Reinaldo, como é que era o nome daquele grupo? Famoso, Greenpeace, né? E aí ele está dizendo aqui que dentro e fora da sala de exibição, produção e artistas aproveitaram o mais tradicional festival de cinema para sinalizar a urgente combate à mudança do clima e preservação da biodiversidade. Concorda em gênero, número e grau. Aí ele fala assim, não é sobre série, mas logo teremos muita coisa em foco sobre isso. O Reinaldo ele fala assim, meio miudinho, né? Porque ele assim é meio tímido. Para com isso, Reinaldo! Adoro encher o saco dele. Mas aí, está dada a notícia, está dada a informação. Eu tinha lido isso, quer dizer, eu sempre leio as notícias que vêm dos festivais fora, principalmente de Cannes, porque agora o Festival de Cannes, o prefeito da cidade instituiu o festival de televisão, mas o festival voltado só para séries. Eu escrevi uma matéria sobre isso na Best TV, na minha coluna Best TV, dentro da Freak Pop, falando que ele declarou que estamos entrando na era de ouro das séries. Porque a série não é só o que passa no horário novo americano, não. Então, que nem eu falei, né? A dica do Ricardo Michel aí, que é uma série, né? E tem muita coisa. Nossa, ontem, conversando com o Felipe, lá da Jovem Pan, né? Felipe Moura Brasil, sobre a quantidade de séries de outros países que estão entrando no Brasil que a gente nunca tinha visto. E tem mesmo, né? Eu já dei dica aqui, por exemplo, de Kingdom, série coreana, que tem um pouco de Game of Thrones e zumbis. Maravilha, maravilha, maravilha. Bom, já que... Peraí, aqui o Ricardo, alguns comentários não estão aparecendo para mim. Não sei. Maria Arlete Mendes Gonçalves. Bom, vamos lá. O final de Game of Thrones. Acabou. Vou passar para o próximo assunto. Bom, Game of Thrones realmente é uma série que virou a cabeça de muita gente, porque, digamos assim, o criador da série, eu duvido que ele imaginasse que a série ia causar esse furor que causou no mundo inteiro, onde a série foi exibida. Duvido. O Martin, tanto é que o primeiro livro, se eu não me engano, o primeiro livro, que é o Guerra dos Tronos, né, das Crônicas de Gelo e Fogo, foi escrito nos anos 90. Né? E depois que a série decolou na HBO, e eu não sei se, por exemplo, a HBO comprou em 96, porque eles não tinham ainda esse negócio. A HBO ainda era só um canal premium de filmes, né? De telefilmes, produções originais e tal. Só quando eles começaram a passar, por exemplo, uma coprodução com a Paramount, que foi Sex and the City, né? O Sex e a Cidade. Oz, né? Que era uma do Showtime, mas eles começaram a passar... Não, desculpa. O Oz começou a passar aqui na HBO do Brasil, mas passava lá no então tira o Oz. Mas Família Soprano, aí eles viram que produzir séries originais com temáticas mais adultas e com um perfil mais cinematográfico era uma boa chance de aumentar a penetração junto aos assinantes, aumentar o número de assinantes. Né? E é isso que aconteceu. Então, ano a ano, eles foram desenvolvendo outras séries, outras produções. A revista TV Line, a revista eletrônica que cuida do mercado de séries, de produções lá nos Estados Unidos, séries, reality shows, etc., enumerou as 100 séries, aliás, 97 séries da pior para a melhor, né, na HBO. É um negócio bem interessante. Tudo bem, ali entre as 10 primeiras, está a Família Soprano, Sex and the City, todas essas séries assim. E as últimas são as últimas. As últimas nem vamos falar, porque, né, eu também não lembro. De qualquer maneira, quando ela pegou e para desenvolver Game of Thrones, eu também duvido que os produtores queriam sair muito fora do que o Martin tinha escrito nos livros. Eles começaram a ler tudo e começou a tricotar. Então, assim, por um lado, a adaptação, segundo algumas pessoas que leram os livros com muito entusiasmo, ela estava quase perfeita. Porque quem lê livro acha que qualquer tipo de adaptação nunca é perfeita. Eu também concordo, porque às vezes tem algumas nuances muito específicas do livro
você não consegue transpor isso em uma linguagem televisiva. Mas, assim, a violência... Tem umas coisas engraçadas, assim. A série ficou muito em evidência por dois fatores: violência e sexo. Aparecia gente pelada, aparecia sexo homem com homem, mulher com mulher, anão com mulher, anão com homem, tudo, aparecia de tudo. Só faltou dragão, mas dragão é uma outra história. Né? Então, e assim, violência sexual. O que fazem com alguns personagens, corta a mão de um, corta o bimbo de outro, tortura. Quer dizer, esse tipo de clima foi aumentando, foi aumentando. Óbvio que quando não teve mais de onde tirar, porque o Martin não quis escrever, não escreveu o volume 6 e o volume 7, né, que seriam os últimos livros, né? Dizem que ele está escrevendo em algum lugar, mas até agora nada. Os produtores sentaram com ele, e aí, o que nós vamos fazer? Vamos seguir nessa linha aqui, e aí termina a série. Minha conclusão em relação à série como um todo é que é a série mais depressiva da história da televisão. Não é assim, não estou falando depressivo no sentido... não. Depressiva porque as atitudes dos personagens envolvendo o roteiro e a história leva tudo a uma coisa depressiva, a uma coisa de desapontamento. Você não podia torcer para um determinado personagem porque, de repente, o personagem morria da forma mais idiota possível. Ontem, quando eu estava lá na Jovem Pan, batendo papo com o pessoal, um rapaz falou assim, não, eu assisti, achei... Ainda bem que acabou, porque eu não aguentava mais a morte do personagem do Pedro Pascal. Até hoje eu fico lembrando. E realmente eram mortes muito graficamente exageradas, né? Mas dentro do contexto do seriado funcionava. Então, ontem eu comentei isso e comento aqui com vocês. Game of Thrones vai entrar na história como a série mais deprê já feita na televisão. Ela se transformou numa novela mexicana depressiva. Tá? Novela mexicana porque os personagens têm todos os seus problemas e levam eles às últimas consequências, como numa novela mexicana. Né? Você assiste, você vai ver, é exatamente assim. E aí você tem tudo isso com um cenário que é da Idade Média. Né? É uma fantasia na Idade Média. É uma fantasia muito rica, com personagens ricos, mas o clima inteiro é deprê. Então, quando você chega na última temporada, né? E aqui para nós temos para nós assim, o segundo episódio foi da batalha lá esqueci o nome do castelo, mas na batalha lá final estava tudo muito escuro. Por quê? Porque alguém fez uma besteira. O Variety até anunciou isso, fizeram uma nota dizendo que a qualidade da imagem transmitida para a América Latina e Brasil estava abaixo da qualidade, né? Por que fizeram isso? Eu já tentei ver aqui o episódio na HBO Go e ainda continua a mesma qualidade. Você não consegue enxergar algumas coisas que são fundamentais para você ficar torcendo, né? O aparecimento do copo de café numa das cenas. Tudo bem que quem viu aquilo é tarado, tá? Porque é uma cena wide, tá? Widescreen, assim, enorme. O café aparece lá num cantinho pequenininho, assim, desse tamanhozinho. Na cena, alguém foi lá, viu tantas vezes, olha lá. E segundo, e a terceira, a garrafa d'água atrás do santo. Né? Você não sabe. Você vê, a questão da depressão é tão grande que deve ter até influenciado o pessoal o contra-regra, que não viu isso acontecendo e na hora da montagem, o montador. Na hora que ele está montando, tem que chegar, mas não vou dar. Assim, e tudo que aconteceu na última temporada caminhou para si um momento catártico da depressão. O que o dragão faz com o Trono de Fogo corrobora isso. Pensa bem. Se a Daenerys não assumir o trono, ninguém assume e ele faz o que faz com o trono. Tá? Não vou contar, porque tem gente que ainda não assistiu. Depois vão falar, Paulo não sabe dos spoilers. Né? O Jon Snow, como aqui o comentário sobre o lance da morte isso aí não tem jeito, né? Que ela ia morrer, a Cersei ia morrer, mas o jeito que ela morreu, um jeito depressivo, bobo, sem sentido, né? Não é uma morte... E assim, tudo... Quando você imaginava as coisas heróicas, eu fiquei pensando assim, pô, eles podiam ter invertido a ordem dos episódios, né? Botado o episódio da luta contra os White Walkers no último episódio e voltar para tudo, né? A própria Daenerys, a atitude que ela toma no penúltimo episódio em relação à cidade, as pessoas que vivem lá, né? É tudo
desse jeito. Por quê? Os personagens estão carregados com essa energia negativa a uma capacidade abaixo de zero. Assim, todo mundo, não pode ser, eu jamais. Se você quer, se vocês acham que estou exagerando nesse comentário, é só ver como é que o Jon Snow se comporta desde o primeiro episódio até agora. Não é? Ele não é o bastardo, mas a gente descobre depois que ele não é tão bastardo assim, e ele continua de que jeito? Bastardo. Continua como deprê. Continua, não, imagina, a vida é assim mesmo, sabe? É o resignado. E isso não combina com o perfil, teoricamente, do herói da série, que sobreviveu a dezenas de momentos críticos durante, e até morreu. Né? Mas ele continuou com o mesmo pensamento, quando deveria ser o contrário. Nesse lugar onde todo mundo luta para sobreviver e conquistar um lugar ao sol numa cadeia de valores gigantescas, por que ele não fez isso? Né? Então, quando eu comento isso, e foi muito engraçado, porque a reação das pessoas em relação ao final são variadas. Todo mundo fala, olha, aliás, eu estou sentando um negócio aqui que é para corroborar isso. Olha, aqui, opa, o final de Lost também foi muito ruim, e não sei o quê. Eu rio, porque assim, é gosto pessoal, gente. Lost, para mim, tem um final perfeito. E não tem aquela, mas aquilo que aconteceu na última temporada, tudo bem. Tá, aí é chutar o pau da barraca, mas eu acho que é melhor construir uma história para chegar num final interessante, do meu ponto de vista, do que só costurar a coisa e deixar a coisa rolar. Que eu acho que aconteceu na última temporada de Game of Thrones. Você já esperava que acontecesse algumas coisas. E, para mim, o clímax maior era a batalha contra os White Walkers. Porque se você perde ali, pronto, o mundo está ferrado. E não contra a Cersei e os exércitos dela. Não, aquilo lá é café pequeno. Espera aí, vamos ver aqui. O Ricardo está dizendo aqui, o André Moreira, que me emprestou o DVD de Sex and the City. Vamos lá. O Mauro Tavares. Se o George R. R. Martin não morrer de algum distúrbio gastrointestinal, teremos finalmente um final decente. Bom, e tem mais. Tem 5 projetos de spin-offs de Game of Thrones. Um já está rolando com a Naomi Watts, né, no papel principal. Aí eu pergunto, a gente precisa de spin-off de Game of Thrones? Há uma necessidade de consumo? Acho que até existe. Mas é para mobilizar 5 pilotos que podem render 5 séries? Nossa, eu acho que é outra história. A outra história é assim, lá nos Estados Unidos, a disputa dos canais premiums com os canais streamings é tão grande que agora nós temos que pegar tudo o que é importante para fazer. E nem sempre dá certo. Veja a série Night Flyers, assinado pelo senhor George R. R. Martin, ela foi cancelada. Tá? 10 episódios sobre uma missão espacial que vai encontrar uma nave, vai fazer contato com seres espaciais, talvez ajude a Terra a melhorar, não sei o quê. Foi para o vinagre. Por quê? Porque cá entre nós, o Martin gosta de escrever aquelas coisas assim, adaptar a obra dele para a televisão não é uma coisa simples, se ela não for bem cuidada. E foi o caso de Night Flyers. Eu assisti os 5 minutos, o episódio inteiro, o primeiro episódio inteiro. Os primeiros 5 minutos já me desapontaram. Falei, não vou assistir, eu tenho mais coisa para ver. Tem tanta série divertida. Estou assistindo, inclusive, recomendo para vocês assistir uma série diferente. Eu estou no 6º episódio, que é A Sociedade. É a história de uma cidade do interior dos Estados Unidos, né? Eles estão tendo um problema de um cheiro estranho. Aí todos os adolescentes da escola de lá vão numa viagem, numa excursão, né? Só que eles acabam voltando. E quando chegam naquele lugar, os ônibus deixam todos eles lá, descobrem que não tem ninguém na cidade, nenhum adulto, só eles. E aí começa a história de como sobreviver nesse lugar que ninguém sabe o que é. Eles tentam sair da cidade, está tudo lacrado. Tem mato, tem floresta, tem o diabo quatro. É uma série legal, eu estou gostando. Outra série que eu achei legal e que também já está disponível na NetNow, que é Miracle Workers.
estrelada pelo Steve Buscemi e o Daniel Radcliffe. Steve Buscemi é Deus, tá? Que controla, ele é o CEO da grande empresa, da grande corporação Paraíso, que controla a vida das pessoas na Terra. Então, o Daniel Radcliffe é um anjo que concede o desejo da oração das pessoas. Ah, por favor, eu quero que você ache a luva que eu perdi. E assim, toda vez que ele resolve um problema, ele cria outro. E assim com a série inteira. Olha, é humor negro de primeiríssima qualidade. O Buscemi está brilhante, são 7 episódios, está disponível, passa no canal TBS, aliás, está passando semanalmente um episódio, tá? Mas eles já estão todos disponíveis no aplicativo da NetNow. E é para dar uma risada de vez em quando, né? Tiago Gomes, Ana Letícia Sudo, Flávio Medeiros, acho que o Martin vai para o mesmo rumo, com mais substância. Não, o Martin casou com uma garota de 1/3 da idade dele. O pessoal da produção do Game of Thrones deu de presente para o casal, tá? Um dos ovos de dragão usados na cena em que a Daenerys pega os 3 ovos e os ovos nascem, né? Chocam. Deram de presente. Na exposição Game of Thrones Experience que teve no Brasil, a primeira delas, tinha lá um quadro com os 2 ovos e um buraco no meio, que era o 3º ovo que foi dado para a noiva. Você acha que ele está esquentando a cabeça em escrever? Eu, se fosse ele, contratava, pegava os roteiros, mandava alguém fazer isso, um ghostwriter da vida, e assinava. Porque ele vai vender do mesmo jeito. Vai ter um monte de negro que vai estar pouco se importando. Guaraci Valente, Regina Barros, Ana Paula Martins Moraes, grande, Vicente Melo e o José, aqui está sempre... José Carlos Aronte, o Flávio Medeiros. O novo livro com a saga Targaryen pode virar spin-off. Provavelmente. Né? Rick Medeiros entrou? Nossa, grande Rick Medeiros. O Fábio Feliz, esse pessoal bebeu. Com certeza bebeu. Mauro Tavares, não é só projetos de Game of Thrones, também tem o Senhor dos Anéis. Bom, peraí. Aí nós vamos falar de projetos de grande magnitude. Então, assim, a Amazon comprou os direitos do Senhor dos Anéis. E tem história, junto com o Silmarillion, que os outros livros, Hobbit e tal, tem história para fazer, segundo eles, né, 10 temporadas. São 10 episódios cada temporada. É um novo padrão de temporada. Eu pergunto a você, vale a pena? Vale. Não é ruim, não. Sabe por quê? Porque vai pegar uma outra geração de consumidor de Tolkien. E provavelmente uma geração que nunca leu os livros do Tolkien. Com certeza, vai por mim. Né? Eu adorei as 3 adaptações, achei um saco. Hobbit, 3 partes de 3 horas do Hobbit, cruz, credo. É um livro de 200 páginas. Isso chama-se caça-níqueis. Inventaram a roda, e aí dançou. Agora, fazer uma série é legal. Agora, a outra série que eu acho que vai ser mais barato, já comentei aqui, é A Roda do Tempo, do Robert Jordan. Né? Eu já comentei, já escrevi sobre isso aqui. A Sony Pictures assinou com os herdeiros do Jordan. O Jordan escreveu os 8 primeiros livros dessa história. Tá? A Intrínseca está lançando aqui no Brasil. Né? Esse aqui é o número 1, já está no número 6, mas ele escreveu até o número 8. Aí acharam um monte de rascunhos dele na casa dele, no escritório dele, e aí contrataram o Ghostwriter para poder fazer. Ele já tem 12 livros editados nos Estados Unidos, né? 12 volumes, e vai até o 14º. Então, história que não falta. Eu vou ler aqui atrás o que é... Porque, assim, é uma mistura de ficção científica com medieval, feitiçaria, magia. Então, O Olho do Mundo, que é o primeiro volume, né? Ou um dia houve uma guerra tão definitiva que rompeu o mundo. E no girar da roda do tempo, o que ficou na memória dos homens virou esteio das lendas. Como a que diz que quando as forças tenebrosas se reerguerem, o poder de combatê-las renascerá em um único homem, o dragão, que trará de volta a guerra e de novo tudo se fragmentará. Eu ainda não comecei a ler, tá? Porque são só 800 páginas. Então, preciso ter um pouco de paz e espírito para fazer isso. Agora tem Witcher, que é baseado no videogame, né? Que tem o
o James Caviezel, né? É James Caviezel? Não. É o Henry Caviezel, né? Henry Cavill. O Super-Homem, né? O novo Super-Homem, como personagem principal, que é um caçador de monstros, de criaturas lendárias e tal. Então, assim, não vai faltar séries com essa pegada de magia, feitiçaria e tal. O X da questão é se ela vai emplacar no gosto popular, e isso significa ser uma série produzida para canal streaming, para poder ser distribuída, como é o caso do Senhor dos Anéis, em 190 países. Né? É coisa pra caramba. O Ricardo Defim me perguntou se eu via Darkflix. Darkflix é um site streaming que vai se especializar em terror e suspense, tanto em séries relacionadas com isso, como em muitos filmes, principalmente os filmes ingleses dos anos 50 e 60, sabe? Drácula, Frankenstein, né? Alguns filmes de suspense muito legais, de ficção científica dos anos 50. Mas eu estou esperando mais informações para poder fazer o lançamento oficial aqui para vocês, mostrar alguma coisa, a relação, né, do que eles têm de interessante. A Thaís Ferrari, saudades de quando as temporadas tinham 25 episódios. Não, eles ainda têm, Thaís. As séries exibidas nos canais, nas redes americanas, tipo The Flash, NCIS, Criminal Minds, elas são todas, tem 20 episódios para cima. Né? E eu lembro quando eu assistia a segunda temporada, na terceira temporada de Jornada das Estrelas da Nova Geração, né? Que tinham 26 episódios. 26 episódios. Tudo bem que no começo da televisão, lá nos anos 50, tinha séries com 35, 40 episódios por temporada. Barrados do Baile nos anos 90, a série tem de 26 a 32 episódios em 11 anos de séries. É doido. Quem de nós é doido? Mas funcionava, né? Aproveitar que eu falei da nova geração, vamos falar sobre Star Trek Picard, né? Que é a série do capitão Jean-Luc Picard, interpretada por Sir Patrick Stewart, né? Também conhecido como o professor Xavier da série dos Mutantes da Fox, né? Esse é o primeiro projeto oficial, depois de anunciado que a CBS All Access ia fazer 5 séries, além do Discovery, tinha essa ideia de fazer a série do Picard. Ele, inclusive, no ano passado, durante a Comic Con, o Jean-Luc, o Patrick Stewart apareceu lá na Comic Con num painel organizado pelo Variety, que foi lá, anunciou, o Alex Kurtzman também estava lá e tal, mas ninguém falou mais nada. Essa semana, além da semana passada ter confirmado o nome da série, Star Trek Picard, eles lançaram um teaser muito bonito, inclusive, mostrando assim, eu não sei, é óbvio, vocês não imaginam que nem todo mundo conhece a história do Jean-Luc Picard. Ele foi o comandante da 4ª versão da USS Enterprise, que é a USS Enterprise D. Depois ela explodiu no filme Generations. Aí inventaram a Enterprise E no filme Primeiro Contato, que, aliás, é o melhor de todos os filmes de Jornada das Estrelas no cinema, da nova geração. Tá? Eu ainda prefiro a Ilha de Khan. Depois fizeram 2 outros filmes. O último é Gênesis, que é muito ruim, cruz credo, mas tudo bem. Na história do último episódio, tá? All the Good Things, que é o último episódio da 7ª temporada da nova geração, tem um episódio que tem pulos do tempo, futuro, presente, passado, blá. E no futuro aparece lá, velhinho, com barba, com Alzheimer, inclusive, o Jean-Luc, que foi morar nas fazendas que tinham na França, nos vinhedos da França, onde o irmão dele cuidou da família, quando ele resolveu sair da fazenda e ir para fora. Então, o teaser mostra alguém cuidando de uma vinícola. E alguém num off falando, nossa, o senhor ficou 15 anos na frota, há 15 anos que saiu da frota, tal, por que você fez isso e tal? Olha, o teaser é legal. Se a série vai ser boa ou não, é outra história. Infelizmente, eu não sei, já falei, eu não gostei do título Star Trek Picard, porque parece que é pregar para quem já conhece. Quer fazer uma série de televisão para chamar novas pessoas? Super legal. Então coloca
Diários do Capitão, as histórias do Capitão, qualquer coisa. Tales from the Captain, tá? Qualquer coisa do gênero. Mas não coloca Picard. Porque quem não conhece a nova geração, quem nunca ouviu falar, a não ser da série clássica, vai falar, que cacete é isso? Né? E eu não estou falando só do público americano, não, estou falando do público brasileiro que descobriu, por exemplo, Discovery. Não é? Descobriu o Discovery. De qualquer maneira, deixa eu ver quem mais está aqui, porque nós estamos nos inspetores. Mauro Tavares, você chegou a ver os livros, as novelas de Sherlock Holmes? Olha o time Stephen King, Neil Gaiman. Não li, não, mas me falaram que é muito bom mesmo. Sim, o Ricardo, ele tem Kolchak e os Demônios da Noite na Netflix, na Darkflix, né? Darkflix. Esse seriado é fantástico, Ricardo. Infelizmente, ele é curto, porque é óbvio, né? Nós estamos falando de uma série produzida pela Universal, exibida na NBC, que fala sobre um jornalista de tabloide, né, que investigava casos de sobrenaturais. Esse seriado foi a base de inspiração do Chris Carter fazer o Arquivo X, principalmente um personagem do Fox Mulder. E tem 2 longa-metragens, 2 telefilmes, A Noite do Estrangulador e o outro é Kolchak e os Demônios da Noite, tá, em que ele dá de cara com um vampiro, mas A Noite do Estrangulador é um filmaço e mostra o Kolchak em ação, né? Que é o Darren McGavin, né? Então tá lá, a temporada inteira. Aliás, é uma série muito boa. Tá, isso era assim, estou assistindo Voyager agora e adorando. Voyager também é uma série muito boa. O que mais aqui? Não, ninguém sabe ainda quando o Picard vai estrear. Eu acho que ainda, provavelmente um pouco antes de estrear a nova temporada. Provavelmente no segundo semestre. Por quê? Discovery vai estrear só em janeiro do ano que vem, né? A 3ª temporada. Flávia Fontoura, Leonardo Silva, vamos ver aqui, Mauro Tavares, também acredito que sejam 22 episódios, mas de que adianta? Isso não tem conteúdo. Opa! Hoje as séries têm um número menor de episódios, mas as temporadas têm começo, meio e fim. Isso é verdade. Além de arcos de história, links com acontecimentos, passado. Eu também gosto, viu, Tavares? Agora, detalhe, se quiser fazer uma comparação, pega a 2ª temporada de Lucifer e pega essa nova temporada que a Netflix produziu com 10 episódios. Nossa! Putz, é fantástico. O personagem está bem construído, as histórias são legais, o arco principal, que é o fato da Chloe saber que o Lucifer é o Lucifer, é muito legal. Enquanto isso, Benjamin Sisko está flutuando por aí. Inside joke! Marcelo Martins Araújo também entrou. Gente, olha, foi muito legal conversar com vocês. E outra coisa, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, né, me perguntar alguma coisa, alguma curiosidade, entra depois no próprio site, aí, no Facebook, e pergunta, que eu respondo, na boa. Eu estou escrevendo bastante coisa sobre as novas... Aliás, vamos lá, vou reformular. Eu estou terminando de escrever a grande tabela, né, que será publicada provavelmente a semana que vem, das séries renovadas e canceladas na TV brasileira, incluindo Netflix, Amazon, etc. Tá? Porque é muito fácil, né, falar assim, foi cancelado tal série, mas não falar aonde passa no Brasil. Porque eu sei que existe uma boa parte de pessoas que está cagando e andando para onde passa no Brasil, porque faz baixa torrent, entre sites pirata, qualquer coisa do gênero. Mas, como jornalista que preserva o conteúdo, como eu faço, eu gosto de dar nome aos bois. Então, vocês vão ver lá uma tabela gigantesca com provavelmente 250 seriados exibidos aqui no Brasil, tá? Onde, obviamente, a maior carga de séries estão nos canais streaming, né? Mas tem muita coisa boa ainda sendo exibida, né? Como The Flash, Supergirl, assim, o último episódio de Supergirl, muito bom. É isso aí, gente. Peraí, tem mais alguém que entrou aqui? Deixa eu ver se... vai. Sim, o último comentário. Se Terra deriva na Netflix, que é a história de que a Terra... peraí, tem um negócio para brincar com isso. Aqui, ó. A Terra... Isso aqui é a Lua, tá, gente? Isso é a Lua. Então, a Terra... o pessoal descobre que o Sol vai se apagar em 300 anos. E aí, o que eles fazem?
colocam um monte de motores usando a energia geotérmica da Terra e fazem a Terra se deslocar no espaço. À frente da Terra tem uma supernave Scout, né, que vai explorando o território. A coisa está indo muito bem, a viagem vai durar 2.500 anos, até onde eles chegarem, até chegarem no lugar que eles querem, mas acontece um problema. O problema é que Júpiter está atraindo a Terra para a sua gravidade. E isso pode causar o fim da humanidade. O que acontecerá? Assista Terra à Deriva na Netflix. E eu não ganho nada por fazer esse anúncio. Mas eu gostei pacas. E com um orçamento de 45 milhões de dólares só, é a segunda maior bilheteria na China. Adivinha quem é a primeira? É isso aí, gente. Semana que vem tem mais. Espera aí, alguém chegou aqui por último. Flávio, tecnicamente perfeito, existe uma tremenda suspensão de descrença científica. Claro, né? Ficção científica. Para com... Não, desculpa, viu? Flávio Medeiros Júnior. Os dragões da Daenerys existiam naquela época. Não, ficção científica. Você imagina uma coisa e chuta o pau da barraca, né? Mas é legal, eu gostei muito do conceito, né? Você imaginou fazer a Terra se deslocar no espaço com 10 mil motores propulsores? Não é 2 ou 3, 10 mil. Não é a Estrela da Morte, não. Ou a do último filme aí, não é a Estrela da Morte, é o outro lá que tem um canhão no meio no meio do planeta tinha um canhão. Tinha um canhão no meio do planeta. Bom, paz e longa vida para todos vocês. Semana que vem tem mais A Lua em Minhas Mãos. Quer dizer, não, desculpa. Peraí, eu vou até desligar, né? Fica muito mais bonito. A Lua em Minhas Mãos, aqui. No Balanço Geral das Séries, aqui com Paulo Gustavo, da BSV, /Freak Pop. Tchau! Bom final de semana para todo mundo.